Vamos lá. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma vez, hoje é dia 5 de julho de 2024, a gente está aqui no stand da FEMA, na FICAR, para fazer o segundo bate-papo da noite. Agora a gente muda completamente o tema, agora a gente sai do ambiente da engenharia e vem para o ambiente da enfermagem para tratar, né, da importância dos primeiros socorros aí para as pessoas que são leigas, para tentar trazer um pouquinho mais dessas novidades. Eu sou Hilário Vettori, já me apresentei em outras oportunidades, sou professor da FEMA, sou diretor executivo e estou acompanhando essa série especial que a gente está gravando aqui na FICAR do FEMAcast. Então o FEMAcast é um projeto da FEMA que visa levar informação nesse formato de videocast e reuniões com vários convidados diferentes. Hoje eu estou recebendo aqui 3 personalidades especiais dessa área da enfermagem. Então a gente vai iniciar logo esse bate-papo falando sobre os primeiros socorros. Mas antes disso, preciso convidar todos vocês para acompanhar a FEMA nas redes sociais. Então, para você que já é um fã da FEMA, deixa aí, já dispara o seu like nesse vídeo, acompanha a gente no Instagram, também no Facebook e em especial aqui hoje no YouTube. Esse material que a gente vai deixar aqui hoje, transmitido ao vivo, vai ficar também disponível para que você possa ouvir ele depois em formato de podcast de áudio lá no Spotify. Então, se vocês estiverem também com vontade, acompanhe esse material lá pelo Spotify, dentro de todas essas nossas dinâmicas da FEMA, tá? Então, sempre fiquem aí muito à vontade. Hoje recebo aqui os nossos convidados para tratar desse assunto, mas acho que é mais adequado que cada um de nós se apresente ao invés de eu contar as histórias de todo mundo. E eu tenho aqui do meu lado a professora Luciana Pereira. Lu, conta pra gente um pouquinho mais, para quem não te conhece ainda, porque quem é o pessoal da FEMA que é do curso de enfermagem já te viu muito, mas a gente tem quase 2.000 alunos, não é possível que todo mundo te conheça. Sim, eu sou Luciana, eu sou bióloga, não sou enfermeira, mas ajudo aí há 14 anos no curso de enfermagem da FEMA. Já fui professora e orientadora da Yasmin e fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho mestrado e doutorado em imunologia e parasitologia pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu tenho bastante experiência com iniciação científica, trabalhos de TCC, né, durante 24 anos, dando aula aí no ensino superior. Sempre dei aula no ensino superior, desde quando eu formei. E eu amo essa parte também, né, de cardiorrespiratório, pessoal aí trabalhando com intensivo. Quando iniciou o projeto da FEMA-Etos, né, a gente já estava no primeiro grupo de professores aí ajudando. E é isso aí. Obrigado, Luciana. E agora também tem a presença da nossa aluna também do curso de enfermagem, não sei de qual, é do 5º ano? Você, Yasmin? Então, beleza. Yasmin Figueiredo. Yasmin, conta pra gente, pra quem não te conhece ainda, quem você é. Boa noite, meu nome é Yasmin, eu sou aluna do último ano de enfermagem da FEMA, também já participei de alguns projetos de iniciação científica, né? Faço também parte de 2 projetos de extensão lá da FEMA, que é o projeto de extensão FEMA-Etos e o projeto Femina, que é de obstetrícia, né? E acho que é isso, trabalho no laboratório de enfermagem da FEMA também. Muito bem. E a nossa convidada especial da noite, seja muito bem-vinda, Fernanda Calil. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho do vasto conhecimento prático e teórico que você tem com a galera que nos assiste. Conta um pouquinho de você. Bom, boa noite, eu agradeço o convite. Eu sou Fernanda, sou formada na área de enfermagem há 25 anos. Na graduação eu já tenho 18 anos, sou formada pela primeira turma da Unip. Desde a adolescência eu gostaria de trabalhar na área de emergência e eu segui essa linha. Então eu comecei na enfermagem degrau por degrau, aí eu fiz a minha graduação, aí eu fiz a minha pós-graduação na área de urgência e emergência, mas eu também gosto da docência, então eu fiz a minha parte de formação didática pedagógica. Dei aula alguns anos para curso técnico, mas o meu coração sempre foi na área pré-hospitalar e hospitalar e na área de emergência. Eu falo que eu nasci para isso. Então eu estou aí no SAMU já há 10 anos, no SAMU Regional de Assis, no Hospital Regional há 24 anos. E trabalhei 1 ano e 2 meses no SAMU Regional de Londrina. E aí eu
continuei aqui na minha cidade, que eu nasci e cresci, e estou aqui desde o início da implantação do SAMU regional. Poxa, que bacana, uma vastíssima experiência. E só para deixar claro também para o pessoal que nos assiste aí ao vivo e que também vai ver isso depois, a gente está aqui com o estande da FEMA na FICAR, a gente está transmitindo ao vivo, e o som que a gente ouve de fundo é do palco aqui Cidade em Movimento, que está aqui do nosso lado. Então quem não veio ainda conhecer o estande da FEMA já pode vir e usa isso como uma referência, porque querendo ou não, a gente está aqui preparado para receber o pessoal. Desde aqui que, quando você comentou do SAMU, Fernanda, a gente sabe, né, que o SAMU tem um papel assim incrível, substancial, na diferença entre o paciente conseguir, né, se salvar a vida de uma pessoa dentro de uma situação de um acidente grave e tudo mais. E esse espaço dos primeiros socorros, né, que a gente vem tentando pensar nisso, conectando esse ambiente, né, dos primeiros socorros, a proteção da vida com o que está acontecendo aqui na FICAR, queria assim que a gente vê como que a gente faz para delimitar assim, o que as pessoas que nunca ouviram falar, ou então que não conseguem saber exatamente até onde vai esse ambiente de primeiros socorros, como que a gente consegue esclarecer para o pessoal o que isso significa? O que é primeiros socorros? Bom, antes de eu falar de primeiros socorros, eu vou definir o SAMU, né? Legal. É Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, onde a gente possui dois tipos de ambulância, que são tripulados por profissionais não oriundos da área da saúde e oriundos da área da saúde. A viatura que eu trabalho é o suporte avançado de vida, onde é composta por médico, o enfermeiro e o condutor socorrista. O suporte básico é composta pelo técnico de enfermagem e o condutor socorrista. Porém, existem outros tipos de viaturas que não comportam para a nossa cidade. Nos lugares praianos, né, onde existe mar, tem a motolancha, tem diversas viaturas aí espalhadas pelo Brasil, porque é um serviço que já está no nosso país há 20 anos. Na nossa cidade há 10 anos, mas já existe no país há 20 anos. O porquê que ele faz a diferença? Porque a gente chega no momento mais crítico onde a pessoa necessita dos nossos cuidados. E é onde a gente tem que ter o controle emocional, a gente tem que ter a questão da empatia, se colocar no lugar do outro, a gente tem que saber trabalhar em equipe e a gente tem que, acima de tudo, ter um conhecimento técnico-científico muito apurado. Também, né? Muito rápido. E agilidade e habilidade. Porque gostar da área de emergência, muita gente gosta, mas o perfil não é para qualquer um. Porque é muito difícil a gente manejar todas as situações críticas que vêm acontecendo e podem acontecer em qualquer ambiente, inclusive aqui no recinto da FICAR. O que são os primeiros socorros? Nada mais são do que cuidados que a gente presta para a vítima antes da chegada do socorro, seja o bombeiro, seja o SAMU, que é o que tem aqui falando da nossa cidade. Só que a gente tem que ver que a gente tem que ter conhecimento para isso. E a enfermagem também faz a promoção à saúde. Então a gente precisa espalhar conhecimento, né? Mostrar a importância, né, do que são os primeiros socorros, como eles devem ser feitos, e os leigos eles têm que aprender, porque faz a diferença, evita sequela e salva vidas. Então é um prazer muito grande eu estar aqui podendo estar falando disso, porque a minha vida profissional toda, né, eu já tenho 12 anos só na área de emergência, trabalhando no Hospital Regional, no pronto-socorro referenciado, né, que é o intra-hospitalar, e no SAMU. Então, muitas vezes as pessoas que eu atendo, eu levo para o serviço que eu atuo também. E muitas vezes a gente faz esse, como eu posso explicar para vocês, assim, um direcionamento via telefone pelo SAMU para a pessoa leiga estar prestando o primeiro socorro para aquela pessoa que ele está ali junto, seja um familiar, seja em via pública. Então, assim, o serviço do SAMU, ele não é só o atendimento, ele tem essa questão também de passar informação e de direcionar a pessoa para poder fazer a diferença na vida de quem está precisando. Quem atua como socorrista, né, o enfermeiro que está ali nesse processo dentro do próprio SAMU, é imprescindível para realmente cuidar da pessoa naquela situação de absoluta emergência. E por uma coincidência, né, de temática, ontem, que foi dia 4 de julho, a gente teve aqui no recinto um dos peões que estavam participando, né, das montarias, acabou sentindo ali, caiu do touro, etc. O touro chegou a se aproximar, eu não tenho informações, tá, pessoal, se por acaso ocorreu alguma outra lesão, mas a participação da equipe de socorro imediato ali foi bastante importante.
O pessoal, assim, foi muito rápido essa entrada. Normalmente, quanto tempo, assim, que demoraria para fazer, digamos, um acidente como esse? Quanto mais rápido, claro, melhor. Mas até quanto tempo seria legal que o paciente fosse resgatado, por assim dizer? É assim, tempo é vida, né? Então, quanto mais rápido, melhor. A equipe estando preparada, né, emocionalmente, fisicamente, com seus materiais e equipamentos que estão disponíveis ali na viatura que está disponível no recinto, coisa de minutos, de 1 a 2 minutos já adentra na arena e já observa as principais lesões que possa vir a acontecer ou que já aconteceram e faz o primeiro atendimento. E aí já retira, né, do local e já coloca dentro da viatura para dar destino e encaminhar para o lugar para o serviço, né, mais viável, né? Nesse caso de ontem, o peão ainda conseguiu, com a ajuda das pessoas, ainda sair. Foi visível que ele tinha tido ali estava sentindo dor, né? Tinha provavelmente algum machucado na parte provavelmente alguma perna, alguma coisa assim, porque afinal de contas ele precisou ser apoiado, mas ele não precisou ainda ser, né, retirado de maca. Felizmente, né, não pareceu assim para o público que tinha sido uma lesão muito grave, então provavelmente ele está bem de saúde. Mas a gente já deu para sentir ao vivo aqui. Mas não só aqui no ambiente da FICAR, mas pensando, por exemplo, em todos os espaços onde a gente tem presença de pessoas dentro do agronegócio. Se ocorrer um acidente, a velocidade do resgate é fundamental. Sim. Inclusive, a enfermagem ela está dentro assim, até das empresas, né, como a Nova América, tem a parte de enfermagem, não só intensivismo, mas parte de proteção, né, de trabalho, né, que o pessoal trabalha muito no sol, então quem previne também para questão de pressão arterial, diabetes, eles fazem essas prevenções. Então a enfermagem ela atua muito bem nessa parte, como ela falou, né, na cuidados, promoção da saúde, intensivismo. E os primeiros socorros, né? A Yasmin pode falar melhor aí para nós como que está sendo. A FEMA está bem atuante nessa questão de divulgar os primeiros socorros. Da capacitação, né? Pois Sim, a gente tem um projeto de... Só um instantinho, Yasmin, porque só para o pessoal não sei exatamente como está ficando o nosso áudio. A gente vai precisar falar um pouquinho mais alto. Já estamos falando um pouco mais alto porque a gente não consegue se ouvir. Ontem não teve show nesse horário, então a gente já se preparou de um jeito diferente. Eu até achei que o show ia começar um pouquinho mais tarde, que ia dar tempo, mas vamos disputar agora esse espaço de voz aí para todo mundo. Tá. Lá na FEMA, né, a gente tem um projeto de extensão chamado FEMA Ethos, que é um projeto de urgência e emergência. Então a gente fez muitas capacitações. O ano passado mesmo, a prefeitura procurou a FEMA para fazer capacitação para os professores. Então a gente capacitou mais de 400 professores da rede aqui de Assis, onde atua no primeiro socorros, né? Então o primeiro socorros ele pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Então é importante que todos consigam entender, compreender, agir rápido, pensar. E é sempre importante, uma coisa que a gente preza lá quando a gente vai fazer os treinamentos. Independente da situação, se você conseguiu desengasgar alguém ou se você conseguiu estabilizar aquela vítima que teve uma convulsão, já é acostumada a ter essa convulsão, sempre chamar o SAMU, sempre chamar o serviço de emergência. Nunca deixem de chamar. A primeira coisa que a gente precisa fazer, chamar o SAMU, avaliar a cena, ver se a gente pode ir, socorrer, ajudar essa pessoa. Mas uma coisa básica que a gente precisa fazer como um socorrista é chamar o SAMU. Entendi. Mas, Fernanda, você como assim, a enfermeira atuante, né, nessa área de socorro, você já passou por algum momento em que você deu palestra, ensinou para pessoas nas empresas como fazer ali algum primeiro atendimento para poder garantir ali o sucesso do resgate de uma pessoa? A gente teve um projeto no município há uns anos atrás, onde os profissionais do Hospital Regional iriam nas escolas, né, capacitar os professores, e eu fui na parte, né, da urgência e emergência falar de primeiros socorros. Pegando o gancho disso, a gente teve uma situação no nosso país, no interior de São Paulo, de um menino que teve um engasgo com um lanche de salsicha no ano de 2017. Lanche de salsicha? E os professores não estavam capacitados, nem quem estava no local onde eles estavam fazendo o passeio, né?
que eles foram no passeio, não sabiam prestar os primeiros socorros e a criança foi a óbito. Nossa. E aí, diante de toda essa tristeza, essa dor, a família resolveu correr atrás e mostrar para o país todo que a gente precisa de capacitação de primeiros socorros. Então, a Lei Lucas, que é o nome da criança, ela foi implantada em outubro de 2018. A criança morreu em setembro de 2017 e ela está implantada no nosso país desde 2018. É uma lei que ela sugere que todas as instituições de ensino fundamental e as recreativas tenham profissionais capacitados em primeiros socorros, para que situações como essa não venham a acontecer. Porque quem tem a capacitação de primeiros socorros faz a diferença e faz muito. E eu já tive a oportunidade, além, né, da Secretaria da Educação, eu fui, né, com o pessoal lá na FEMA, eles costumam me convidar com frequência para estar indo, né, divulgar o meu trabalho. Aí a gente já fala uma coisa mais focada de trauma, porque a gente atende muito na nossa cidade. Já fui no Centro Paula Souza também, porque eu tive formação, né, técnica por lá. Então, determinadas instituições da cidade costumam me convidar para a gente estar falando, discutindo situações como essa de hoje, que é muito importante. A gente tem que divulgar, né, o quanto fazemos a diferença na vida das pessoas quando a gente tem conhecimento. E eu falo que conhecimento salva vidas, e salva mesmo. Eu vou querer lançar uma pergunta para vocês três ao mesmo tempo que me ocorreu aqui agora. Bastante tempo atrás, porque eu sou servidor público, mas eu sou como advogado, então a minha área é um tanto diferente. Mas eu participei, numa cidade vizinha aqui de Assis, de um treinamento que foi feito por um técnico de segurança do trabalho, no qual ele falou pra gente uma frase mais ou menos assim: aprender sobre segurança do trabalho vai poder fazer com que a gente salve um ente querido algum dia. Porque a gente pode e provavelmente a gente vai precisar usar isso e quando a gente tiver uma pessoa próxima a gente passando mal. Vocês já tiveram alguma situação no qual uma pessoa da família, assim, o que vocês acham dessa ideia e dessa frase, hein? Olha, para mim é impactante, porque eu atendi meu pai quando ele teve um acidente vascular cerebral. Mas eu estava no SAMU, né, enfim. Para mim foi o atendimento mais difícil da minha vida. Só que eu tive o controle emocional e ali eu tive certeza que eu estava no lugar certo. Porque naquele momento eu não era filha, eu era enfermeira. E ele precisava de mim enquanto profissional. E depois ele foi para o serviço que eu trabalho, né, da parte intra-hospitalar, que é o hospital regional. Então, assim, foi muito, muito difícil emocionalmente. Mas, no longo da vida, a gente aprende a ter um controle emocional e conseguir se posicionar diante dessas situações. Já tive situação com a minha filha, que teve fratura, teve queda, teve fratura. Já tive com a minha mãe também. Com o vizinho, então assim, sempre tem, além do ambiente, né, do trabalho em si, tanto no SAMU quanto no hospital, fora dele também. E as pessoas recorrem a gente, né, porque sabem que nós somos da área, então eles sempre vêm e pedem orientação, pedem auxílio. Eu, graças a Deus, nunca passei por essa situação. Nunca precisou usar, mas tá preparada para usar. Tá preparada, mas assim, graças a Deus. Tá se preparando, né? Porque falta 6 meses, já tá na reta final. 4. Agosto, setembro, outubro, novembro. Tá vendo? Já ganhou 2 meses só no argumento. Mas você vai formar mais rápido. Nunca aconteceu? Não. Nunca viu ninguém assim Não, próximo, nada assim? Não. E você, não. apesar de não ser da área, né, professor? Já viu família, acontecer com alguém? Paciente já, agora Comigo família não. Comigo também nunca aconteceu, mas o que eu posso dizer sobre isso é que quem faz, né, o curso, né, de enfermagem ou da área da saúde tem os primeiros socorros. E existe uma cláusula lá, né, que nos obriga, se alguém passar mal, nós temos que socorrer. Então, a primeira pergunta, tem médico? Eu não sabia disso. Tem enfermeiro? Existe. Se não tem, aí quem fez o curso tem que literalmente atender. a enfermeira Eticamente, 24 horas, enfermeira 24 horas por dia. Porque no curso de fisioterapia, em outros cursos da área da saúde que tem o curso de primeiros socorros, é obrigatório. Quem faz o curso por fora também, né? Parece que existe essa regra que a pessoa meio que uma solenidade, sei lá como que é uma ética. E a professora que estava dando aula, que é a professora Maria Eulália, dá aula para o curso de fisioterapia, ela é muito certa, né? E ela estava falando sobre isso. Se estiverem num avião e alguém passar mal e não tiver ninguém,
você tem que socorrer, né? Se tiver algum ônibus... Porque entra na questão da omissão de socorro. Só que nem todo profissional, seja ele da área da saúde ou não, está preparado para atender. Exatamente. Por Não isso que a gente curso, precisa né? dessa questão da promoção de saúde, Capacitação. da capacitação, da orientação, né, do que pode ser feito ou não. Porque quando a gente ensina leigo é de uma forma, quando a gente ensina profissional é de outra. Não que não vá fazer a mesma coisa, vai fazer de forma diferente, porque nós temos materiais e equipamentos, o leigo nem sempre vai ter. Sim. Então a gente ensina a fazer as mesmas coisas, mas improvisando materiais que a gente acha que não vai nunca usar, mas vai fazer a diferença ali para aquela pessoa. E a gente tem o conhecimento científico também, né? Diferente deles, que às vezes são pessoas que não estão nessa área. Então, Diferente assim, de mim, porque eu sou um leigo nessa mesa. Eu fico pensando assim... Conhecimento é como que eu- poder, né? Como que eu... Salva a vida. Essa pergunta que eu mesmo lancei me fez refletir. Falei, cara, me fica imaginando. Eu tô para viajar daqui mais alguns dias, visitar meu afilhado, meu sobrinho que tem 1 ano e meio. Se ele se engasgar com alguma coisa, eu não sei o que fazer. Agora eu já comecei a ficar preocupado, eu quero começar a aprender Então, como é que vamos, ensina vamos, isso né? pro leigo, né? Ensina pra mim, que eu sou Vamos leigo. Queria ensinar saber como e é. vamos divulgar para os outros cursos que não são da área da saúde, né? Da FEMA, a importância dos primeiros socorros. Vamos fazer um workshop, né? Olha que coisa legal. A ideia surgiu, eu já tô comprando ela, porque parece ser Olha que perfeita. interessante. A gente pega profissionais que muito necessário. atuam, alunos, né? E a gente divulga a importância, né, que faz a diferença, que salva vidas. E salva vidas, faz a diferença e faz muita diferença. Só que o que eu digo é a questão da omissão de socorro do profissional. Se o profissional ele se dispôs a estar ali, mantendo a calma e solicitando o apoio do 192 ou do 193, ele já está fazendo o serviço dele enquanto profissional. Ele não precisa colocar a mão, se ele está sem luva, num paciente que está com sangue. Um exemplo, né, a grosso modo, para entender. Mas ele estando ali presente, tentando passar calma, segurança e ligando para o serviço, ele já está fazendo a diferença. Porque tem gente que não se identifica na área, mesmo tendo conhecimento, não se identifica Na área da emergência. na área da emergência. Tem que ter um imagina, Tem que ter um perfil. Mas será que a gente tria esse tipo de perfil assim, ou a gente vai os alunos vão descobrindo isso conforme o curso vai vai acontecendo? descobrindo. É que no momento, antes de você entrar no curso, você sempre tem uma preferência, né? Que você já às vezes tem um contato, já foi num hospital, gostou mais disso, gostou mais daquilo. Mas conforme as matérias que você for tendo no curso, você vai se descobrindo. Quando eu entrei, eu queria obstetrícia. Hoje eu já não quero mais obstetrícia. Então você vai se familiarizando naquilo que você mais gosta mesmo. Bom, eu sou suspeita, porque desde a adolescência eu sempre quis trabalhar nessa área. Eu achei que eu ia ser militar, né? Ia trabalhar com resgate. Mas aí eu vi que o meu perfil não era para essa área. E aí eu fui fazer a enfermagem, por isso que eu comecei no curso de auxiliar, depois eu fiz o técnico, até eu ter a oportunidade de assistir, né, o curso, né, que a FEMA veio um pouco depois. E aí eu comecei a fazer e eu tive a certeza de que é a profissão certa e a área perfeita, porque eu amo o que eu faço. E eu falo que eu tô na área certa e eu imagino que eu já tenha feito a diferença na vida de muita gente, porque olha, são 24 anos atendendo. Tenho certeza disso. E aí tem gente que a gente encontra e aí você não lembra, né? Você fala, nossa, eu te atendi, desculpa, eu não lembro por quê. Porque são tantas pessoas que a gente acaba não consegue guardar. Mas as pessoas não esquecem da gente. Não esquecem porque quando a gente faz a diferença, as pessoas lembram sempre. E quando a gente ama o que faz, a gente faz mais diferença ainda. Então, você marca a vida dessa pessoa, né? Recentemente a gente tem debatido muito na FEMA sobre essa situação dos relacionamentos, sabe? De construir relações. Porque o que diferencia o profissional de uma máquina é justamente essa capacidade da gente de construir essa relação empática, respeitosa e, claro, né? Sempre tentando desenvolver essa conexão com as pessoas. E nessa área de vocês da enfermagem, imagino que isso seja uma das principais características de vocês. Não se enquadra só a empatia, a gente tem que ter compaixão. Eu fiz Eu fiz um curso recentemente em Brasília sobre mediadores de saúde mental, porque dentro do nosso serviço de urgência e emergência, nós atendemos diferentes casos, clínicos, cirúrgicos, psiquiátricos, pediátricos, obstétricos, o SAMU atende de tudo. E aí eu fui fazer esse curso.
E esse curso foi de multiplicadores de saúde mental. E aí nesse curso a gente viu várias vertentes, e uma delas é isso, não é só você ter empatia, é você ter compaixão com aquele que você atende. E isso não é fácil, porque muitas vezes tem situações em que você já passou. E aí acaba, né, igual o meu exemplo de ter atendido meu pai. Quantos pacientes com AVC eu não atendo? E aí, lógico, eu vou lembrar. E aí isso para mim é mais fácil eu me colocar no lugar do paciente e da família, porque eu já vivenciei. Então eu acho que isso é ter compaixão. Nossa, quando você falou compaixão, eu cheguei a ficar arrepiado, assim, porque realmente é uma coisa que é uma palavra que não me veio na cabeça. Não me veio realmente isso. E é uma coisa que não sei se a gente consegue ensinar. Dá pra gente ensinar uma pessoa assim? Acho que você só consegue desenvolver quem tem. Ou viajei. Quem já passou por alguma situação. Isso é do dia a dia, né? A experiência, ela faz a diferença com o tempo. E voa, o tempo voa. Ela tá para se formar, eu já me formei como enfermeira faz 18 anos. Então, a gente vai vendo que o tempo vai passando, as experiências vão acontecendo e a gente vai amadurecendo. A gente amadurece enquanto pessoa e enquanto profissional. E a gente começa a enxergar as situações que a gente atende de uma forma diferente. E aí é onde a gente faz mais ainda a diferença na vida das pessoas. Você que tá para se formar agora, então nos seus 4 meses, não vou errar de novo, né? 4 meses, isso é que é contagem regressiva. Então, você já vai pegando essa visão, porque afinal de contas isso vai fazer a diferença. Para mim, eu sou de uma área um pouco diferente, né? Mas ainda assim, é muito interessante. Eu fiquei curioso e gostaria muito de ter um contato com esse curso, com essa ideia que você passou agora há pouco. Você fala, poxa, realmente a gente poderia divulgar mais dessa forma, como algo dos primeiros socorros ser mais para todas as pessoas. Então, eu dei o exemplo da criança porque foi uma coisa que foi rede nacional, a família correu atrás, infelizmente não está implantado, né? Estão muito poucos lugares no país onde se implantou, é uma lei, né? Mas não está implantada ainda e a gente tem que buscar, igual o pessoal, né, da faculdade está indo fazer a participação nos municípios, né, que eles vão para fora também, não é só no nosso município, está passando essa informação, porque conhecimento salva a vida, como eu disse, e a nossa profissão ela é dinâmica, a área da emergência é dinâmica. Então, técnicas novas surgem, então a gente sempre tem que estar renovando. Então, se eu fui esse ano fazer um workshop, né, o ano que vem talvez eu já tenha coisa nova, então eu tenho que voltar. Então, eu tenho que sempre estar renovando o conhecimento, o meu conhecimento e o conhecimento daquele que está adquirindo. Então, eu sempre tenho que passar coisas novas e a nossa profissão é muito dinâmica, por isso a gente tem que estudar muito. Mas essa ideia é muito boa mesmo, a gente pode pensar em fazer alguma coisa dentro ali da FEMA, porque como a gente já tem esse projeto lá, né, que a gente faz essa capacitação para fora, a gente fazer ali dentro com os funcionários dos setores mesmo. E mesmo nessa capacitação para fora, né? Não sei se o professor já passou por vocês lá durante na sala de aula. Realmente transformar isso num conhecimento geral para todo mundo do município que for curioso e quiser saber. Isso já passou? Não sei se passou por vocês. Aberto à comunidade, esse curso né? Sempre tem cursos abertos na FEMAETS. Pela FEMAETS é bem divulgado, então o pessoal de Paraguaçu, Tarumã, Candidomota, até a Casa Abrigo a gente já capacitou. Que todo o pessoal que trabalha com criança, a gente também capacita. Pessoal de hospital também, as Santa Casas, vão lá na FEMA, ter capacitação de suporte avançado, né? Que aí já muda o contexto, não é mais primeiro socorro. Dentro do ambiente acadêmico parece que é mais comum, mas no ambiente profissional existe essa preocupação de ensinar as pessoas como fazer primeiros socorros? Ainda está um pouco devagar, está lento ainda. Talvez porque sejam ambientes complexos, não que não sejam necessários, mas eu acho que acaba tendo a visão voltada para outras áreas e acaba esquecendo porque acha que o profissional já sabe, né? Porque faz parte da formação do profissional da área de enfermagem ou da área da saúde como um todo, vir com conhecimento de primeiros socorros, mas como eu te disse, é dinâmico, muda. Então precisa sempre estar tendo capacitação. E isso é uma função nossa também como enfermeiro, né? Que tá na frente de uma equipe de liderar isso, de ver onde estão as falhas ali do seu colaborador, de prestar capacitação, de ajudar, de auxiliar. Então a gente também tem essa visão lá dentro da FEMA que eles passam pra gente, que o enfermeiro, ele é o líder, né? Então se a gente tem uma equipe de auxiliar técnico, a gente tem que andar todo mundo junto. Então falha primeiro socorro, então vamos todo mundo fazer primeiro socorro.
falha suporte básico, vamos todo mundo fazer suporte básico. Nós, como enfermeiros, temos que ter essa visão também da nossa equipe. Porque é claro que eu imagino que seja muito difícil, mas é só porque eu sou leigo, eu preciso não, gostaria de entender se é possível isso. Quando a gente pensa em primeiros socorros, eu penso em algum protocolo. Sim. Mas existe algum protocolo que possa ser, é assim que a gente vai trabalhar? Ou tem que levar em consideração o caso do paciente primeiro, se é um acidente ou se é um engasgamento ou se é alguma outra coisa? Para tudo existe um protocolo a ser seguido, né? Diferentes. São diferentes. Cada caso a gente atende de uma forma. O trauma a gente atende diferente de um paciente clínico. A criança a gente atende diferente do adulto, até mesmo pelo tamanho, né? Então existem materiais, equipamentos e a forma da assistência prestada é diferente para um bebê, um RN, para uma criança, para um adolescente, para um adulto, né? Um obeso, né? Uma grávida, vai depender a questão física. Também. Então existem sim protocolos que direcionam tanto para os primeiros socorros quanto para o suporte avançado de vida, seja ele intra-hospitalar ou extra-hospitalar no SAMU. O SAMU a gente tem que ter capacitação periódica porque a gente está ali todo dia lidando, né, com o limite da vida e da morte, e a gente troca muita experiência, né, entre as ocorrências que acontecem. Como ela disse, o enfermeiro ele é líder de equipe tanto no intra-hospitalar, que é na área hospitalar, eu lá no pronto-socorro, os outros enfermeiros de lá também, eles são líderes, né, ali. A gente tem até uma tabelinha lá que a gente faz o time de atendimento à parada cardíaca. Então a gente já direciona do início do plantão. Que é muito massa. Quem vai atender, qual médico vai fazer tal coisa, qual profissional da enfermagem vai fazer tal coisa, para na hora a gente já saber e não ficar perdido e não perder tempo, porque tempo é vida. A gente não pode perder tempo. E no SAMU, como a gente trabalha, né, 2 numa viatura, 3 na outra, um já conhece o outro, então a gente já tanto conhece o condutor, o médico conhece o enfermeiro conhece o médico, a gente já sabe como cada um trabalha, um olha para o outro e já sabe o que tem que fazer, e assim, é um trabalho muito... Um time entrosado, né? Um time entrosado. Que faz diferença. Aquele time que se entende só de olhar, né? Eu falo assim, a área da emergência é muito estressante, mas é muito gratificante. Quando você vê alguém se recuperando, quando você vê alguém se recuperando por aquilo que você fez, porque às vezes você nem fez um curativo, mas você deu uma palavra de conforto, você deu atenção. E assim, quantas vezes eu não levei paciente segurando na mão, porque ela não precisava nada além daquilo, do que eu dar atenção e segurar na mão e levar. Isso faz a diferença, porque tem gente que precisa disso que não tem. A saúde é muito mais complexa do que só o nosso corpo funcionando ali com os órgãos. Não são só protocolos, porque os protocolos eles estão descritos, mas a gente pode implementar com a humanização. É onde entra a empatia e a compaixão. Essa história da humanização da saúde, vou aproveitar esse gancho, porque eu já ouvi falar algumas coisas sobre isso, mas eu fico pensando assim, em algum momento a gente se afastou da humanização para a gente poder voltar a tratar disso, né? Não sei como que isso é visto lá na sala de aula, a professora me ajuda também nesse sentido, porque para a gente poder estar falando hoje que a gente precisa humanizar o atendimento, é porque lá atrás, em alguma coisa se perdeu. A gente se perdeu. afastou, alguma coisa se perdeu. O que será que a gente se perdeu lá atrás que a gente está tentando resgatar agora, hein? É justamente a questão, né, de estar em equipe, cada um tem um mundo ali, tem um pensamento e abrir mão desse pensamento para ter compaixão. Porque se não tiver compaixão, se não tiver empatia, não faz humanização, né? Se a pessoa, como eles falam, né, não preciso amar você, mas eu preciso trabalhar junto, porque ela, né, no caso da intensivismo, o tempo é vida. E nas outras áreas também da enfermagem, também há necessidade, né, dessa compaixão, dessa humanização. Que a enfermagem ela passa por tudo isso. Hoje eu vejo, né, que a enfermagem tem evoluído com o curso aí, saiu de 5 anos para 4, mas ele pegou uma metodologia que eles chamam de ativa. E essa metodologia ela busca muito essa habilidade de promover a empatia, o trabalho em equipe, as pessoas já trabalharem desde o primeiro ano, a questão delas mesmas se olhar e se criticar e ser reflexivo, né, que o curso tem proposto aí,
e tem visto que os alunos têm crescido nesse sentido, do primeiro ano, do segundo, e a gente dá aula, né, há bastante tempo aí, dei aula para o quinto ano também. Então a gente percebe que o quinto ano ele começou a ter essas questões de humanização mais a partir do terceiro ano, né? É assim, as pessoas acham que nós somos mecânicos, porque a gente fala muito do conhecimento teórico científico. A gente tem que ter, senão a gente não atua. Mas a gente também tem que saber lidar com as nossas emoções. Porque se a gente deixar, por exemplo, eu sou mãe, e aí eu vou atender uma criança, hoje a minha filha é adolescente, mas eu vou atender um adolescente, e eu ficar lembrando, aí poderia ser minha filha, como que eu ia agir? Às vezes eu deixo o meu pessoal tomar frente, interferir. E a gente tem que ter esse gerenciamento de emoção. É fácil falar? Não é fácil falar e não é fácil acontecer. Mas a gente trabalha isso no dia a dia e vai melhorando e troca experiências um com o outro, porque como nós somos líderes de equipe, né, uma enfermeira líder de equipe, a gente sempre está em parceria com o auxiliar ou técnico de enfermagem. No SAMU, a gente está em parceria com o médico, com o condutor, com o técnico e com a equipe da regulação. Porque quem atende o telefone 192 é uma equipe que é a equipe da regulação médica. Nós somos da intervenção, quem sai nas viaturas. Mas a gente é tudo interligado. Um tem que trabalhar bem com o outro para que o serviço saia da melhor forma possível. E qual que é a nossa visão? É o atendimento à vítima, quem está precisando. Tem que ser rápido, mas também tem que ser humanizado. E faz a diferença. Eu fico imaginando aqui, me ocorreu agora na cabeça. Como que a gente... Como que seria lá, por exemplo, o procedimento do enfermeiro que está atendendo uma vítima, por exemplo, de um acidente no qual a vítima perdeu a consciência, por exemplo? Que não dá para você dialogar, para perguntar nada para ela, né? É um assunto ali que você vai ter que tentar investigar pela situação, como agir. Deve ser muito difícil isso, não? Na prática, você acaba acostumando com as situações e você já chega com aquela visão ampla e rápida. Então, primeira coisa, a gente não entra em nenhuma cena que seja perigosa. Então, cena insegura, o socorrista não entra. E isso é para o leigo também. A gente ensina primeiros socorros, mas a gente fala, tá pegando fogo, você não vai entrar lá porque você não tem uma roupa apropriada igual o Corpo de Bombeiros tem. Então, você vai se tornar mais uma vítima, então você não entra. E o que acontece? A gente, no dia a dia, bate o olho, a gente sabe que a pessoa está inconsciente, a gente olha ao redor, vê se tem, por exemplo, a pessoa está inconsciente, tem algum frasco de remédio, de veneno, alguma coisa, porque às vezes não tem ninguém da família, a pessoa está sozinha, alguém desconfiou que ela estava muito tempo sem falar com ninguém, alguma coisa tinha acontecido. Nós, da área da saúde, a gente não pode invadir, né, a residência, a gente pede o apoio para a polícia militar, no caso o bombeiro, para poder abrir portas, janelas para a gente adentrar, e às vezes a gente chega, tem essas situações e a gente vai olhar sempre ao redor para ver o que a gente consegue colher de mais informação possível. Às vezes um vizinho vai passar informação, às vezes chega um familiar, às vezes um amigo, ou às vezes já é um paciente que a gente atendeu, a gente já conhece, tem muito disso da gente atender repetidamente, já tem um histórico que a gente conhece. Então, e assim, quando é acidente, a gente vai na cinemática, né? O que aconteceu? Foi uma batida, uma colisão de carro, de moto, foi de lado, foi de frente, foi de trás. Que são os possíveis danos que pode vir a acontecer com a vítima. É a mesma coisa que no rodeio. Você falou que a pessoa saiu andando, mas ele poderia ter saído andando, mas ele poderia estar com uma fratura, inclusive da coluna. E na hora ali, o que eu, como leigo, olhei de longe? Percebi que ele saiu mancando, imaginei lesão na perna, mas e se não for? Exatamente, porque a queda, às vezes queda da própria altura, a gente tropeça e cai, e a gente pode ter uma fratura de coluna, e a gente acha que não, pode vir a acontecer. Acontece mais com idosos? Acontece, por toda, né, a parte física, né? Eles têm toda a perda óssea, muscular, né? Tem toda a particularidade do idoso. Como os idosos que caem, batem na cabeça, sangra, a maioria deles, às vezes sangra 30, 60 dias depois. É crônico, aí vai dar sintoma 30, 60 dias depois. 60 dias Por isso depois? que eu tenho que saber. Meu pai é idoso, ele caiu. Deixa eu prestar atenção, ele caiu hoje, ele veio na Ficar hoje, ele caiu. Vou ficar atento, porque ele pode daqui 30, às vezes 15, 30, até 60 dias apresentar alguma parte cognitiva, né? Confuso.
às vezes agitado, Por causa de um desdobramento dessa queda. Tem que fazer exame de imagem. Sim, aí vai para a instituição, faz exame de imagem para chegar no diagnóstico, mas a gente já vai ter que ter esse dado, né? Esse dado, aí ele caiu, porque a gente que é do intra-hospitalar, a primeira coisa que a gente vê quando o paciente idoso tem hemorragia intracraniana ele caiu da própria altura, caiu da cama, caiu no banheiro, porque às vezes escorrega. Então a gente já tem essa visão de já ir perguntando, direcionando. E a mesma coisa no atendimento. Então quando a gente entra para nós o atendimento, a gente já parcialmente sabe o que está acontecendo. Porque fala ou vítima desacordada, ou respirando mal, ou no vítima que não respira, ou engasgo. Então a gente já vai mais ou menos preparado. Mas mesmo que a gente chegue no local, que muitas vezes acontece e não seja aquilo que foi passado, a gente está preparado para abrir os olhos e tentar imaginar o que pode ter acontecido e prestar assistência devida ao paciente. É complexo. Não, é bem complexo. Eu estou tentando imaginar aqui, mas aí tem que ser, claro, a gente não tem dados estatísticos, mas no feeling, assim, dentro dessa área do agronegócio, a gente poderia afirmar qual é o tipo de emergência que é mais comum? Fraturas tanto de costelas, arcos costais, porque às vezes o boi ou pisoteia ou encosta, porque é pesado. Fraturas de membros superiores e inferiores. A gente tem visto muita morte, tá, de peão. A gente ultimamente teve aí, eu acho que foi há uns 15 dias atrás, aqui no interior de São Paulo, porque depende do local onde é pisoteado, às vezes na hora acha que não, mas pega pulmão, coração, a parte do sistema digestório ali, do abdômen todo, às vezes pisoteia na cabeça, aí tem a questão posterior de fraturas, hemorragias, inchaço cerebral. Então, assim, o que mais a gente vê são fraturas e ferimentos corto-contusos, onde tem sangramento, e aí é onde o socorro chega, e é mais fácil da gente estar prestando assistência quando a gente está vendo aquilo que está acontecendo. Quando a gente não vê o que está acontecendo, a gente tem sinais e sintomas que a gente sabe, que pode estar acontecendo, e aí a gente já fica mais atento, e aí é onde a gente direciona para onde essa vítima tem que ir. Não, é o conhecimento que o enfermeiro tem que ter ali, então é vastíssimo, tem que saber de todas as áreas. Sim. De uma vez só. E aí, professora, o que você acha? Nossos meninos e meninas lá da FEMA estão preparados para essas missões importantes? Com certeza. Aí sim! Eles estão muito preparados, eles têm ali, desde o primeiro ano já estão sendo levados para conhecer a comunidade, para aprender o que precisa, o que não precisa, sobre a questão de diabetes. Eles estão desenvolvendo trabalhos aí de curricularização, de extensão, estão muito envolvidos, desde a parte assim de primeiros socorros, que tem os alunos ali do segundo ano, estão na FEMAETOS, do segundo ano. E a Yasmin pode falar mais do que eles estão fazendo. O estágio fez diferença? Muito. Eles chegam com sede de conhecimento. Aí sim, tá vendo? Quando quem tá lá na outra ponta olha para vocês e fala, o pessoal chegou com vontade, sim. É mais gostoso. Não, vale assim muito a pena, porque tudo que a gente aprende lá na parte teórica, a gente chega na prática e consegue associar. Então a gente consegue manter um raciocínio clínico de como tem que ser feito naquele paciente, que precisa, qual que é as necessidades que esse paciente precisa ser atendido, de imediato. Então, assim, em relação ao curso, realmente é fantástico. Eu não tenho o que falar do curso, porque a gente passou lá no NAR, no socorro referenciado agora com a FER. A gente aprendeu muito com eles, a gente tem uma abertura muito grande nos campos de estágio, eles dão uma abertura muito grande pra gente, a gente pode fazer qualquer tipo de procedimento, qualquer atendimento, eles auxiliam, eles mesmos também ajudam a gente, e às vezes a gente não tem muito tato, não tem muita prática, eles não fazem assim, vem desse jeito, então assim, é fantástico, é incrível. Recomenda vir estudar na FEMA, Yasmin? Demais. Então convida vale seus amigos, todo mundo você conhece, hein? O curso ele dá amplitude para o aluno, igual tem a parte do socorrismo, mas ela faz aquele primeiro momento e quando entra intra-hospitalar, aí tem os outros, as outras áreas que o aluno está totalmente capacitado, o aluno da FEMA, como neonatal, obstetrícia, saúde do idoso, a questão de quedas, está totalmente preparado.
interessante, né? Quem gosta, né, do intensivismo é quem gosta de emoção, mas tem a outra parte dos cuidados, né? Que a enfermagem é cuidada, é intervenção e promoção da saúde. Eu costumo falar assim, que quem sabe atender e faz a diferença no primeiro momento, que é o primeiro socorro que você presta, a hora que ele chega lá na instituição, ou até mesmo a hora que o SAMU ou o bombeiro chega para fazer a remoção ou complementar aquilo que foi feito num primeiro momento, ele vê que já fez a diferença, porque teve o conhecimento, agiu com rapidez e fez a diferença até chegar ao socorro e o socorro encaminhar. E faz, a gente vê aí, né, a divulgação de desengasgo de RN, que existe muito, né, acaba engasgando com leite, e aí faz toda a diferença você ter o conhecimento e salva a vida. E assim, depois você vê a criança, já aconteceu, você vê a criança grande, você fala, nossa, ou parto, né, às vezes você faz parto, você fala, nossa, igual outro dia eu repostei uma matéria de um parto que eu participei, e falei, gente, a criança está com 9 anos. 9 anos atrás, 9 anos atrás, fez a diferença. Esquece o tempo. Esquece a Isso é data. maravilhoso, não, isso é maravilhoso. Mas minhas queridas, a gente gostaria que vocês, por gentileza, ficassem à vontade para usar os espaços aqui dos microfones do FemaCast, para deixar uma mensagem nossa aí de despedida, de encerramento, se vocês gostaram do bate-papo, como que vocês viram o projeto, fiquem à vontade. Acho que vou manter aquela mesma ordem assim. O professor pode começar, porque a gente apresentou você primeiro e encerramos agora contigo. Ah, sim. Eu achei muito interessante vocês estarem divulgando, né, o curso, falando de temas importantes, né, como o primeiro socorro, o SAMU, a aluna, ter a parte do aluno aqui para meio que testificar do que acontece mesmo no curso, que não é só o professor falando, e trazer uma pessoa de fora, né? Porque fica bem eclético, a pessoa consegue ter uma visão não só da FEMA, mas de quem é de fora também. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e representar a FEMA, que é com muito prazer que eu dou aula lá. É um curso que tem professores muito capacitados, tem professores mestres, doutores, né, professores que querem, o que a gente intenciona é capacitar o aluno para o mercado de trabalho, para que ele vá bem. É isso que a gente intenciona ali. Maravilhoso. E você, Yasmin, o que você achou? Eu queria deixar um recadinho que a gente tem lá no nosso projeto de extensão FEMAETS, a gente está lançando um manual de primeiros socorros para leigos. A gente está terminando de finalizar ele. Então, caso alguém... A gente vai acabar divulgando, né? Então, caso alguém queira ter esse conhecimento, a gente vai ter um manual de todas as instruções que devem ser feitas para leigos, com uma linguagem mais fácil, com uma técnica adequada, mas que a pessoa consiga compreender, tendo imagens, todo o requisito que precisa ser feito ali naquele momento, conforme o atendimento do paciente, né? E a pessoa leiga que vai atender. Eu, como aluna, eu tenho o maior prazer de ser FEMA, eu sempre falei isso. Vocês realmente abrem horizontes, o pessoal da FEMA. Ali dentro da enfermagem tem muita bolsa, você que tem vontade de fazer enfermagem, a FEMA proporciona muita bolsa, tem muitos projetos de iniciação científica. Eu fiz projeto de iniciação científica desde o primeiro ano com a professora Luciana, né? E a professora Thalita. Então é um ambiente muito gostoso, é um lugar muito agradável de você estudar. Meus professores são muito capacitados e eu tenho o maior orgulho de ser FEMA. E eu gostaria também de agradecer muito a oportunidade de vocês estarem aqui também junto com a gente. E é isso. É a FEMA que agradece. E você, Fernanda, o que você achou desse nosso papo? Eu adorei. Eu gosto de falar um pouquinho, acho que vocês perceberam, né? E a gente adora ouvir. E eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu acho que quanto mais a gente divulga, mais a gente planta a sementinha e ela cresce. E eu acho que com isso aqui está divulgando a importância, né, dos profissionais, a importância da faculdade, né? Eu sou suspeita de falar da FEMA, porque eu já fui lá inúmeras vezes convidado pelo pessoal da enfermagem. Recebo eles muito bem, é uma pena que ainda não conseguem fazer o estágio no APH, né, no SAMU, mas espero que daqui a um tempo consiga, porque é uma vertente que não teve na minha época, né? Nossa, minha época, né? Então, não teve. Eu falo para eles quando eles chegam,
no estágio que muita coisa que eles estão vendo hoje, quando eu me formei, eu não tive a oportunidade. Porque hoje as coisas, como são dinâmicas, vão mudando e o conhecimento vai crescendo e as coisas vão melhorando. E hoje o campo é muito melhor do que era antigamente. E eu acho que eles vão com sede mesmo de conhecimento. E é um prazer recebê-los lá. E estou disponível para que vocês precisarem, tá? Foi um prazer estar podendo falar um pouco daquilo que eu faço. E esse workshop eu acho que é uma coisa muito interessante, divulgar isso para outros cursos e a gente levar para outros lugares, dentro da minha disponibilidade, do meu tempo, né? Porque Claro. 2 empregos no meio, mas que precisar, estou à disposição. Perfeito, eu já vou pedir essa ajuda para a professora Luciana também acompanhar essa ideia, para a gente discutir certeza. internamente Pode na FEMA e procurar também trabalhar. nosso projeto, né? Você que está vendo aí que tem alguma instituição que queira saber mais sobre o primeiro socorro, pode procurar nosso projeto de extensão FEMEDS lá na FEMA, que a gente tem o maior prazer de capacitar vocês, a equipe, qualquer pessoa que tenha essa vontade de aprender, a gente vai estar lá disponível. Bom, de minha parte, né, como o convidado aqui, na verdade, é porque eu que vim aqui para aprender com vocês, eu fico muito feliz por terem disponibilizado o tempo de vocês, por acolher a FEMA, por estar junto com a FEMA, por escolher a FEMA, porque afinal de contas para nós é um prazer ter pessoas grandes como vocês sempre do nosso lado. A presença da FEMA na região, ela já se consolidou há muito tempo, mas a gente sempre tem espaço para aprender e, claro, temos que contar com pessoas incríveis como vocês nesse trabalho. Para nós realmente é uma honra muito, muito grande, para mim pessoalmente foi, então eu agradeço de coração o tempo de vocês e os ensinamentos que vocês passaram para quem nos assiste, tá? Em relação às nossas atividades finais, eu retorno, né, convidando todo mundo que nos assistiu aqui pelo YouTube para seguir as redes sociais da FEMA. Então busquem lá no Instagram, Facebook e também no YouTube FEMA Assis, e vocês vão achar os nossos canais. Curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal aqui do YouTube, dispara o like nesse vídeo e também fiquem à vontade para deixar aí suas opiniões, suas mensagens nos comentários. E é sempre bom poder falar com vocês, que essa é uma das missões da FEMA, tá? Hoje a gente encerra essa nossa missão, a gente dividiu o espaço aqui com a galera do palco, né? Então a gente bateu papo, a gente dividiu esse ambiente, vocês vão ver que aqui tudo é ao vivo mesmo acontecendo, que a vida é assim, a vida é ao vivo de verdade. E amanhã a gente retorna aí às 17 horas com um bate-papo agora sobre um outro foco. Então amanhã a gente vai conversar com a galera, a gente vai receber um convidado e o nosso tema, o nosso curso em evidência, amanhã no nosso podcast das 17 horas é o curso de publicidade. Então agradeço a quem esteve conosco ao vivo, quem não esteve ao vivo, poder acompanhar esse material e também logo disponível em áudio lá na nossa plataforma do Spotify. Um abraço pessoal, obrigado. Imagina, eu agradeço.